Texto, capítulo 5. A expiação. O regresso de Tassiano e da filha Leão verificou-se em manhã radiosa de luz. Informado pelo sogro, cuja presença suportara com dificuldade, desde que os médicos haviam recomendado o retorno de Lucila com urgência ao clima provinciano, resolveu retomar sem detença o caminho do lar. A volta, contudo, fora morosa, em razão dos ventos contrários que lambiam o Mediterrâneo. Os nossos viajantes entristeciam-se com a demora, ansiosos que estavam pela recuperação da paz no campo. O patrício sentia-se mais tranquilo acerca da filha doente. Se a esposa deliberara efetuar a viagem, a conselho dos facultativos, semelhante medida era bem o sinal de que a enferma não estaria em condições tão precárias quanto se supunha. Certo, Lucila restabelecer-se-ia calmamente na Vila Vetúrio. A família não sofreria golpes de maior importância. Por esse motivo, deixava-se levar por um desejo único, rever o velho filósofo e a filha, cujas afeições eram um abençoado estímulo a levantar-lhes as forças para viver. Ele e Blandina gastavam longas horas conversando sobre música ou projetando excursões campestres, na expectativa do longo e venturoso abraço da volta. No entanto, dolorosa decepção aguardava-os. Realmente encontraram Lucila forte e restaurada, na entusiástica preparação do casamento com o tio, mas, estarrecidos, pai e filho receberam as infaustas notícias da cidade. O afinador e a filha haviam sofrido a perseguição considerada legal. O enviado imperial promovera minuciosas devassas e os nazarenos haviam experimentado os rigores da lei. Muitos se mantinham fugidos, outros haviam sido mortos. Tassiano, abatido, ouvia os apressados informes dos domésticos. Algumas horas depois da chegada à vila, Helena provocou um encontro mais íntimo com o esposo, crivando-o de perguntas acerca da saúde paterna e explicando as razões que a fizeram ausentar-se precipitadamente de Roma. Esperava-o ansiosa, quando o médico de confiança lhe aconselhara o retorno imediato ao clima gaulês. Lucila, frágil, parecia uma flor a extinguir-se. Não vacilara assim em voltar sem delonga. O marido escutava, absorto, mostrando-se mentalmente em outra parte. A filha de Vetúrio conhecia os motivos de semelhante distração. Deixara Blandina nos aposentos particulares, informada e lacrimosa, e pela atitude da filha, não podia ignorar que o esposo, por dentro, naquele instante, era um homem espiritualmente transtornado. Fixou-o com mais atenção e falou num tom de voz em que se misturavam as vibrações de mágoa e de atrevimento. Tassiano, não posso calar a revolta justa que me assoma ao espírito, à frente do desencanto a que nos constranges em casa. Esperava sinceramente o teu regresso, não apenas na condição de mulher, que aguarda o companheiro, mas também na posição de mãe, aflita pelo reencontro da filhinha distante. Contudo, a ausência de cristãos desclassificados, que sofrem simplesmente o ajuste necessário com as leis, compele-te a terrível máscara de surpresa e de dor, com o agravante de haveres permitido a fascinação de Blandina pelos sortilégios desses feiticeiros. Temos nossa filha doente e prejudicada por desleixo de tua parte. De nada me valeu tão longo sacrifício pela primogênita, quando relegaste nossa filhinha mais nova a superstições e desvarios, porque não creio esteja Blandina isenta da loucura galileia. Ainda se estivéssemos à frente de pessoas respeitáveis... Helena,
atalhou o companheiro visivelmente contrariado. Guarda cautela com as tuas referências. Basílio e a filha eram nossos amigos diletos. Se adotavam o cristianismo por norma de fé, jamais se reportavam a isso em nossas conversações. Nossa comunhão foi sempre a mais digna. Não me parece, considerou a esposa irônica. A tua reação diz bem dos teus sentimentos. Ao regressar, fui bem informada de que a filha do liberto de Carpo guardava a intenção de substituir-me. Dominado por semelhante mulher, qualquer homem, desavisado naturalmente, nada a vê. É uma calúnia, clamou Tassiano, principiando a exasperar-se. Lívia era casada e não seria capaz de descer do compromisso assumido. O patrício quis atirar-lhe em rosto quanto sabia de experiência própria do procedimento dela mesma, na estreita ligação com Teódono. Contudo, julgou prudente calar-se. Fim da curta pausa, continuou. Ainda agora, em Roma, num ligeiro entendimento com Cláudio Lício, a cuja amizade recomendei-lhe o marido, vinha saber de sua viuvez. Não te doerá ao coração feminino a desventura de uma pobre e indefesa mulher? Ah, era então casada? Sim, cheguei a abraçar-lhe o esposo, Marcelo Volusiano, que desejava tentar a vida em Roma, onde apareceu morto nas águas do Tibre. Esperava rever nossa amiga para transmitir-lhe a notícia. Entretanto, Helena empalideceu de súbito, compreendendo que o sedutor de Lucila havia mentido até o fim. Começou a refletir na trama escura dos destinos do seu grupo familiar, mas, interessada na recuperação da própria tranquilidade, tratou de esquecer tudo. Adoçou a expressão da bela máscara fisionômica e, fingindo dignidade ferida, exclamou: Querido, conversemos sem irritação. De certo não me cabia ver nossa casa invadida por estranha influência, sem reagir, de algum modo. Todavia, tudo fiz para não desmerecer de tua confiança, em se tratando de amigos do teu círculo pessoal. O velho afinador e a filha foram presos em movimentado conventículo do culto proibido, na casa miserável de um ancião reconhecidamente louco, que respondia pelo nome de Lucano Vestino. Ignácio Valeriano e a esposa, agora ausentes, são romanos, de excelente linhagem. Viajaram para cá em minha companhia. Tecemos, pois, fortes laços afetivos. Compreendendo a perigosa situação dos detidos e sem esquecer-me de que a moça exercera o mistério de preceptora de nossa filha, de conformidade com as recomendações de Teódulo, impetrei o indulto das autoridades para ambos. O legado de Augusto, entretanto, esclareceu à nossa casa que Basílio foi tão singularmente audacioso no insulto às nossas tradições e às nossas leis, que muito a contragosto se viu obrigado a levá-lo aos cavaletes de suplício, nos quais, segundo supomos, morreu de forte susto, de vez que não chegou a ser supliciado. Continuei a trabalhar pela libertação da jovem, mas vi frustrados todos os meus intentos porque o representante de César, de acordo com a voz pública, apaixonou-se por ela, separando-a das demais mulheres encarceradas. Lívia, pelas informações que obtive, passou a viver num gabinete isolado, onde Valeriano ia vê-la diariamente. Enciumada, Clímene, a esposa de Ignácio, ao que me consta, mandou aplicar-lhe um cáustico aos olhos por intermédio de uma criada de nome Sinésia. Todavia, a prisioneira não se sabe como, e auxiliada não se sabe por quem, conseguiu evadir-se pouco depois, valendo-se das sombras da noite. Não pude saber se a pobrezinha ausentou-se ilesa ou se os olhos dela foram vítimas da perversidade de Clímene. Procurei a única pessoa capaz de aclarar-nos com segurança,
a servidora Sinésia. Contudo, Ignácio Valeriano, quando tomou conhecimento da fuga, foi acometido de estranha demência. Gritava pela mulher amada em voz estentórica, e depois de barbaramente espancar a criada, tentando arrancar-lhe alguma confissão, determinou fosse ela algemada para interrogatório no dia seguinte. Mas, ao amanhecer, o cadáver da infeliz foi encontrado na prisão, rígido e frio. Sinésia foi assassinada por alguém que soube ocultar-se nas teias de impenetrável mistério. Como tudo isso é doloroso, deplorou Tassiano de olhar nublado. Helena percebeu a diferença que se operara nele e prosseguiu com maior inflexão de carinho. Sabendo por antecipação como te afligiriam os deploráveis sucessos, determinei providências para que a casinha de Basílio fosse guardada a cavaleiro de qualquer irreverência das autoridades. Espero possas encontrar a residência humilde nas mesmas condições em que o velho a deixou. Tudo sem mudança. E à frente do companheiro, prostrado pela dor, completou a mentirosa versão dos fatos, ajuntando. Todavia, não me preocupei tão somente com esse aspecto da situação. Convicta de que chegarias de momento para outro, encarreguei Teódulo de visitar o porto de Massília, na esperança de colher qualquer informação sobre um possível embarque da jovem para algum lugar. Tassiano, angustiado, pronunciou breves palavras de reconhecimento. A suposta benemerência da esposa, de alguma sorte, redimia aos seus olhos. Ao entardecer, encaminhou-se para domicílio singelo. A sós, na peça estreita, deu curso à emoção que lhe fluía da alma. Contemplou a harpa, agora muda, sentou-se na poltrona que lhe era familiar, e à distância dos olhos alheios cedeu ao pranto convulsivo. Recordava-se de Basílio encanecido e confiante, revia Lívia em pensamento, recapitulando a noite das despedidas, e não sabia se chorava de amor ou de compaixão. Cambaleante, abeirou-se do pequeno gabinete em que o velho se entregava a estudos habituais, e após compulsar alguns trechos de leitura, encontrou anotações evangélicas do afinador que lhe denunciavam as predileções religiosas. Algumas notas autobiográficas enfileiravam-se esclarecedoras. Basílio não era cristão de muito. Em Cipro, devotava-se ao culto de Serapis, curador. Somente em Massília, meses antes da transferência para Leão, é que conhecera o Evangelho, afeiçoando-se a Jesus. Receitas e instruções aos enfermos do tempo em que venerava o antigo deus egípcio, então transformado em companheiro de Esculápio, misturavam-se a preciosas anotações alusivas ao Novo Testamento. Poesias de louvor às antigas divindades e apontamentos apostólicos do cristianismo nascente jaziam colecionados, revelando-lhe a caminhada espiritual. Por último, deteve-se Tassiano, admirando o curioso trabalho de Basílio, intitulado De Serapis a Cristo, que lhe marcava a definitiva transição. O genro de Vetúrio examinou a documentação com um respeito que jamais consagrara a qualquer assunto ligado à personalidade do Messias Galileu. Em seguida, abismou-se em pesadas cismas. Por que se via assim, perseguido pelo Cristo em toda a parte? Lembrou o primeiro contato com o Pai, arrebatado pelo martírio em supremo testemunho de fé. Recordou a longínqua festa da Vila Vetúrio em que o pequenino Silvano perdera a vida. Rememorou o sacrifício de Rufo, o escravo decidido e fiel ao próprio ideal, e em lágrimas refletiu nos derradeiros dias de sua mãe,
insulada no ambiente doméstico. As reminiscências do enforcamento de Súbrio passaram nítidas por sua imaginação. Entretanto, continuava odiando os princípios nazarenos. Não podia conceber uma terra em que os senhores se nivelassem com os escravos. Recusava a teoria do perdão irrestrito. Jamais concordaria com a solidariedade entre patrícios e plebeus. Os deuses antigos, as epopeias romanas, as conquistas dos imperadores e a palavra dos filósofos que haviam construído o direito na República e no Império dominavam-lhe o coração com demasiado vigor para que pudesse desprender-se facilmente do mundo moral em que alicerçara a própria razão de ser desde a meninice distante. Fora consagrado a Cíbele e trazia no peito o selo ardente da fé que orientara os seus antepassados, e nessa confiança pretendia morrer. De que modo confrontar Apolo, o benfeitor triunfante da natureza, com Jesus triste homem judeu crucificado entre malfeitores? Por que separar-se do culto da alegria e da fartura para submeter-se aos sinistros banquetes de sangue nos circos? Por que razão Basílio e Lívia haviam aderido ao movimento que se lhe afigurava detestável ideologia de espíritos infernais? Contudo, amava-os, ainda não obstante cristãos. No antigo liberto encontrara a vida emocional da alma paterna, e na jovem pudera surpreender um coração afim, capaz de fazer-lhe a felicidade na condição de companheira ou irmã. Acariciado pelo vento frio do crepúsculo, demorou-se o patrício numa das janelas, meditando. Quase noite fechada, quando se dispunha ao regresso, eis que Blandina lhe surge ao encalço. A trêfega criaturinha procurava-o aflita por todos os cantos da herdade, e ao abraçá-lo foi acometida de longo acesso de choro. O genitor taciturno tornou ao lar, reconduzindo-a em pranto. No dia imediato entrou em entendimento com o proprietário do casebre, que o afinador alugara por tempo indefinido. Tassiano propunha-se conservá-lo para o culto das próprias recordações. Reencontraria Lívia? Pensara em avistar-se com o legado de Augusto, mas Ignácio Valeriano, depois de ligeira permanência na Aquitânia, tornara a sede do Império. Após adquirir o ninho singelo onde Basílio estacionara por tempo tão curto, diariamente passava lá o tempo que lhe sobrava das tarefas costumeiras, quase sempre seguido de Blandina, que não olvidava os ausentes. As mãos infantis, minúsculas e frágeis, dedilhavam o instrumento, buscando imitar a amiga que partira, demandando rumo incerto. Aplaudida pelo pai, que se distraía e lhe reparando a diligência. Por mais lhe proibisse a mãezinha tais passeios, mais se empenhava em burlar a vigilância dos servos, a fim de reunir-se ao genitor em suas isoladas reflexões. A amizade pelo filósofo e pela preceptora desterrada era cada vez mais intensa e mais vivaz em sua imaginação de criança. Muitas vezes perguntava ao pai se Lívia tinha sido furtada em algum assalto de Plutão, e noutras ocasiões afirmava, cerrando os olhos, que o vovô Basílio se achava sorridente ao seu lado abraçando-o. Certa noite em que Tassiano se demorara na choupana, além do hábito que lhe era próprio, Blandina à porta contemplava o firmamento constelado, quando inesperadamente desferiu uma exclamação de alegria, bradando espantada. Vovô! Vovô Basílio, papai! Veja, está chegando! Fixou o gesto de quem abraçava algum ente querido e acrescentou entusiástica. Paizinho,
Vovô está ao seu lado, ao seu lado. Tassiano nada via, mas a expressão felicíssima da filha ecoava-lhe fundo ao coração. Rememorou antigas histórias em que os mortos tornavam a convivência com os vivos, e, emocionando-se com as palavras da filhinha, admitiu que a sombra do amigo ali pairasse realmente. Teve a impressão de que o amado companheiro ali se mantinha invisível, como se lhe recebesse o hálito quente sobre o rosto. De olhos brilhantes, animados pela chama de inexprimíveis sentimentos, recomendou a miúda interlocutora. Blandina, se vês realmente o vovô, por que não sabermos dele quando reencontraremos Lívia? A pequena obedeceu e, com naturalidade de quem se dirigia ao ancião ressuscitado, inquiriu: Vovô, o senhor não está ouvindo a pergunta de papai? Segundos de pesada expectação rolaram no acanhado recinto. Que respondeu ele, minha filha? Blandina fitou ao genitor o olhar eterno e confiante e informou. Vovô respondeu que estaremos todos juntos quando escutarmos o hino às estrelas. Outra vez. Tassiano sentiu-se indefinível angústia, lhe absorvia a voz e o coração. Calado, tomou a destra da pequenina para voltarem à casa, onde, ilhado em seu gabinete particular, engolfou-se em obcecantes e aflitivos pensamentos. A existência, em Leão, prosseguiu expectante, rotineira, monótona.